Estamos iniciando o Jornal da Educação desse dia 3 de março de 2020. É praticamente o início do ano letivo em todas as escolas do Brasil. Algumas escolas iniciaram em fevereiro, outras ficaram para iniciar depois de Carnaval, mas temos então assim todas as escolas no Brasil, públicas e privadas, funcionando plenamente. Nesse mês de março devem ter vários fatos relativamente interessantes, principalmente no Congresso Nacional, porque há o funcionamento regular das casas legislativas e também do próprio Supremo Tribunal Federal e do Judiciário de uma maneira mais ampla. O primeiro fato que nós destacamos foi a decisão do Ministério da Educação em prorrogar por 30 dias a oportunidade que as instituições de educação superior peçam autorização para funcionamento de cursos técnicos. É uma inovação no sistema legislativo, porque os cursos técnicos sempre pertenceram ao sistema estadual de ensino, ao sistema do Distrito Federal e dos estados. Mas o governo federal passou a admitir a criação desses cursos técnicos por instituições de ensino superior que tenham cursos tecnólogos ou cursos de graduação ligados à área afim. Então, há alguns pré-requisitos em termos de conceito, em termos de qualidade da instituição, mas é um fato que é interessante para as instituições de ensino superior, porque faz com que não tenha que passar pela burocracia das secretarias estaduais de educação. Esse prazo tinha terminado, houve uma prorrogação por mais de 30 dias, então vai até o primeiro dia de abril, e as instituições poderão fazer solicitações à Secretaria de Educação Tecnológica. É um sistema semelhante mais ou menos ao EMEC, mas que permite que faculdades, universidades e centros universitários da rede privada façam esse crescimento das suas estatizações para o ensino médio. Um outro fato também que nós queremos destacar é que o Senado Federal está funcionando plenamente e a Comissão de Educação, inclusive, realiza nesse dia 3 de março a quarta reunião ordinária desse ano, e dois projetos são projetos mais ligados à área de educação, no sentido mais propriamente dito, porque um deles incentiva o desporto escolar. Esse projeto ele é uma iniciativa do próprio Senado, ele será aprovado com certeza e depois irá para a Câmara dos Deputados, mas é um incentivo a que tenha realmente a prática do desporto escolar. E o segundo projeto, também de maior interesse, é o projeto que modifica a lei dos sinais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que traz a possibilidade das instituições aproveitarem na sua avaliação institucional feita pelo INEP, nas visitas, quando tem curso, envolvimento em atividades, principalmente de alfabetização de adultos. Então, é uma responsabilidade social que é aumentada nas instituições, é um bônus, seria dado, não é obrigatório, mas um bônus que favorece no crescimento das instituições. A Comissão de Educação da Câmara, entretanto, continua parada, porque não teve ainda a designação dos seus membros, deve ter no decorrer dos próximos dias, e terá, depois da designação dos membros, ainda a eleição do presidente, da mesa diretora da comissão. Mas é certo que dentro de, no máximo, uma semana, 15 dias, tenha o funcionamento e existem centenas de projetos aguardando apreciação. Também, nessa semana, define-se a pauta da reunião do Conselho Nacional de Educação, que vai acontecer de 9 a 12 de março, então, a próxima semana. O Conselho vem realizando, então, janeiro, na última semana do mês, depois de fevereiro antecipou um pouco, março já entra na segunda semana, e a partir de abril, na primeira semana, vai até dezembro, na sistemática tradicional. Mas o Conselho Nacional de Educação tem a renovação de membros desse ano, e nesse semestre, mais propriamente dito, e a gente tem realmente a expectativa de mudanças fortes no Conselho. A última notícia é uma notícia internacional que traz o anúncio de um interessante congresso que vai acontecer na cidade de Hamilton, no Canadá, em outubro desse ano, que é a colaboração,
Existem alguns termos que, mesmo traduzindo, você dá um sentido um pouco não usual nosso, mas fala exatamente no termo colaboração interativa e aprendizagem combinada. Esse é o tema central do Congresso. Então, quando se fala em aprendizagem combinada, não é um termo usual no Brasil, mas outros países já usam, é exatamente uma integração do sistema de aprendizagem. Então, você não tem mais uma aprendizagem numa área ou em outra área, você tem uma integração. A ideia, a tendência acaba caminhando a um longo prazo para um fim de disciplinas. Então, você tem que pensar no sentido todo. Então, a França já faz, por exemplo, um bom trabalho nesse sentido, outros países também, e aí nós temos o Canadá, que segue uma linha forte também da França e da Inglaterra, especialmente dependendo da sua fase, da sua área de atuação, mas o que acaba acontecendo é que você não tem mais aquele sentido muito de disciplina. Você vai estudar hoje essa disciplina, amanhã aquela. Você vai estudar um conjunto de fatos e ali você tem na transversalidade as disciplinas sendo colocadas. Então, isso é uma tendência do mundo. Então, você estuda o fato do dia. Então, você não tem um programa dizendo que vai ser aula disso, daquilo. Você tem hoje nós estamos convivendo com o problema desse vírus de corona, que está trazendo preocupação para todos. Então, o assunto principal que se discute é o assunto que está no jornal. E o que está no jornal, então, é o que vai ser estudado na área de química, de física, de geografia, todas as outras áreas. É essa chamada aprendizagem combinada. Então, você não tem, por exemplo, algumas inovações sendo colocadas. Por exemplo, a Inglaterra colocou um projeto interessante que você não tem mais, em algumas escolas, não tem mais dever de casa. O dever de casa é você ler o jornal e destacar as principais manchetes, fazer um estudo, um trabalho sobre o que acontece naquele dia. Então, é uma forma de interagir com o mundo em evolução e você mudar realmente esse conceito de departamentalização do ensino, disciplinas, etc. Você aprende no todo. É isso a figura da chamada aprendizagem colaborativa. Então, você tem no Canadá, a oportunidade de conhecer essas experiências que são experiências realmente inovadoras. Estamos assim encerrando a nossa edição e teremos a próxima edição daqui a 2 dias, no dia 5 de março.